abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5. Há 3 domingos começamos a exposição dos 10 mandamentos. Tivemos um primeiro sermão no prefácio, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois 2 sermões no primeiro mandamento, falando sobre o objeto da nossa adoração, aquilo que é proibido no primeiro mandamento, aquilo que é exigido no primeiro mandamento. E vamos ter mais 2 agora no segundo mandamento. Eu não sei se eu vou, em todos os mandamentos, ter 2 sermões. Não sei, porque à medida que eu for estruturando, eu vou perceber se há possibilidade de que algum mandamento seja feito em um sermão só. Mas como não há pressa nenhuma e como a nossa intenção aqui é tentar ao máximo extrair o que o mandamento fala, e também a obra que nós estamos estudando aqui de Thomas Boston é muito extensa. Vocês terem uma ideia, se eu não estiver enganado, no segundo mandamento ele fala algo em torno de 100 páginas, só sobre o segundo mandamento. Então, seria uma loucura aqui você tentar abraçar tudo isso num sermão só. Então a gente vai devagar, tentando seguir a estrutura do catecismo, né, dessa obra que nós estamos usando aqui como base para os nossos sermões. E assim a gente vai caminhando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Me coloco também à disposição, né, para tirar dúvidas no final do culto. Eu sei que é uma temática mais complexa. Nós vamos falar sobre o culto hoje, a partir de hoje, falar sobre o mandamento que nos ensina a respeito do culto. E eu sei como isso é controverso e como é preciso aprender mais da palavra do nosso Deus. Então, o sermão hoje é especificamente no verso 8 do capítulo 5, mas como os irmãos aprenderam, nós sempre lemos o prefácio, né, o verso 6, porque é a base para que a lei possa ser buscada em referência à guarda dela, ou seja, porque Deus nos salvou, é o que diz o verso 6, porque nós somos redimidos em Cristo. Então nós leremos do verso 8 até o versículo 10. Deuteronômio 5, do verso 8 até o verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Verso 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Breve Catecismo de Westminster, pergunta 50 e 51, diz assim, pergunta 50. Que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Recebamos, observemos e guardemos puro e inteiro o culto divino. O que proíbe o segundo mandamento, diz a pergunta 51 do Breve Catecismo. O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aos teus pés na manhã do teu bendito e santo dia, para que o teu Espírito, o Espírito que habita no meio do teu povo e que nos conduz pelo caminho, esteja conosco, ó Senhor. Daquele que entende mais a respeito da tua lei, que possa, Senhor Deus, se maravilhar com a glória do teu ser revelado aqui, Senhor Deus, na Sagrada Escritura. E possa ver Cristo, o nosso Senhor, aquele que guardou os mandamentos em nosso lugar, sendo apresentado.
o que conhece menos, o que não sabe quase nada a respeito do Senhor nem da tua lei. Que possa ser hoje, Senhor Deus, não apenas convencido, mas convertido, quando a lei bater nos seus corações, Senhor, e mostrar a indignidade do seu ser pecador, e então possa apontar para Cristo, aquele que nos redimiu e que nos salvou do império das trevas, e possa transportar essa pessoa para o reino do Filho do teu amor. Se não soubermos, Senhor Deus, o tamanho do nosso pecado, não podemos dar valor à grandiosa obra do teu Filho. Se não aprendermos a lei, nunca compreenderemos o pecado. Ó Deus, me use para a tua glória, para que essa pregação, Senhor Deus, atinja o coração dos teus filhos e daqueles que precisam, Senhor, desesperadamente da tua palavra. Que o poder, a glória, a honra, a essência do Senhor possam ser reveladas, Senhor Deus, agora pela pregação da tua palavra. E que assim possamos cultuar o Senhor como nos é requerido. Pedimos isso no nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Como a igreja evangélica chegou no ponto de dar uma oportunidade no culto para que um travesti pudesse cantar e, entre aspas, louvar a Deus? Isso aconteceu no Brasil, está registrado no YouTube. É um travesti, alguém que tem uma vida completamente despudorada, que vive, né, na imundícia do pecado, e que deveria sim estar na igreja, mas para ouvir e ser confrontado com o seu erro, e não para cantar e, de certo modo, influenciar na igreja. Como é que isso pode acontecer? Como é que pode acontecer uma igreja que diz que vem da reforma protestante ensinar as pessoas a orarem com um copo em cima da televisão, ou fazer culto de descarrego, ou ainda um culto onde você vai ser liberto dos espíritos malignos, exorcismo, marcar dia para que o milagre possa acontecer? Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que uma igreja que se diz evangélica, muito embora não seja, chega nesse ponto? Eu desconfio, e eu acho que minha desconfiança tem sentido, que o primeiro passo para o erro, o primeiro passo para a gente chegar nessas aberrações, foi quando lá atrás, ainda, e provavelmente, né, isso existiu em todas as épocas, mas ficou mais claro no século XVIII e XIX, com o aparecimento do liberalismo, foi confrontada a doutrina bíblica do sola scriptura, ou seja, da suficiência das Escrituras, não apenas para a minha vida, não apenas para aquilo que é doutrinário na igreja, mas para o culto. Quando foi quebrado, né, o princípio do sola scriptura, então se abriu um mundo novo para a adoração. Eu estou falando do meio evangélico, né, porque é o que está mais próximo da gente, mas isso aconteceu também no meio romano. O que é que aconteceu com o culto bíblico para que ele passasse a ser chamado de missa e ele fosse tão herético como é hoje? Quando, por exemplo, os elementos da ceia foram transformados, já não é mais o pão e o vinho, mas é uma hóstia. E até mesmo o vinho que foi distribuído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é privado àqueles que vão à missa, onde o padre é considerado sacerdote, e ele faz, num momento completamente místico, a transubstanciação daquele elemento que passa a ser corpo e sangue de Cristo, literalmente falando. Como é que se chega nesse ponto dentro do romanismo? Quando eles abandonaram a Escritura como sendo suficiente para o que diz respeito à nossa vida, fé
e prática. Você veja como isso é complicado, como a ideia da hermenêutica, da forma de interpretar a Escritura, como isso é algo muito sério. Como você se deixar levar por alguém, né, e ouvir pregação de alguém que não tem preparo para aquela, né, para esse tipo de discurso que nos leva para mais perto do céu ou do inferno, como isso é complicado. Você entregar sua família a alguém que não crê que a Escritura é única regra de fé e prática. Alguém já disse que o culto nada mais é do que a maior expressão da teologia de uma igreja. Ou seja, quando você quiser conhecer uma igreja, vá para o culto em que ali está revelada a teologia daquela igreja. Se você for para o culto de uma igreja e perceber que tudo que está sendo feito ali é regido pela palavra, é suportado pela palavra, então você pode ter certeza que aquela igreja tem como uma teologia o sola escritura, ou seja, a escritura é que rege tudo que é feito ali. Mas se há espaço para uma negociação entre a palavra e o pensamento do homem, entre a palavra e o que o coração do homem quer, então você corra desse lugar. Porque o caminho que eles estão levando é esse. Ou vão parar numa missa, ou num culto idólatra, que tem um nome de evangélico, mas de evangelho não tem absolutamente nada. A vacina para esse tipo de erro, a vacina para esse tipo de pecado horrendo que é mudar o culto ao Senhor, é justamente nos conformar e nos moldar aquilo que Deus revelou na sua palavra. E não tentar fazer algo além do que está revelado. Na Confissão de Fé de Westminster, quando ela vai falar a respeito da revelação do culto, do que nós devemos fazer no culto, ela diz que o que foi prescrito por Deus, ou seja, o que Deus revelou, o que na palavra dele está dito, deve compor o culto. E nada mais além disso. Não pode ser por meio do meu coração, daquilo que eu penso no meu coração, porque lembre-se, o seu coração, diz a Escritura, é corrupto. E se eu entregar o culto a Deus ao meu coração, você vai acabar nisso que nós acabamos de citar aqui. Todo tipo de loucura. É óbvio, existem loucuras maiores e menores, mas tem igreja, por exemplo, que você chega, as pessoas estão marchando no meio da igreja. Onde é que isso está na Bíblia ensinado como ser parte do culto? Alguns vão começar a defender, por exemplo, mas na Bíblia tem que Davi dançou. Eu vou concordar com você, é verdade, a Bíblia tem isso aí. Davi dançou, Mas na Bíblia também tem que o mar foi aberto. Na Bíblia também tem que Isaías andou nu por 3 anos. A Bíblia tem muita coisa. Mas não é tudo que está na Bíblia que vai estar no culto. Mas o que está no culto precisa estar na Bíblia. Não é tudo que você vai ver na Bíblia que você vai empurrar dentro do culto e vai dar certo. Porque a Escritura, o modo de Deus revelar, Ele diz exatamente quais são os elementos para o culto. Então nem pode ser obra da minha imaginação, nem pode ser fruto de uma hermenêutica, de uma interpretação infundada na própria estrutura da Escritura. Mas tem que ser conforme revelado. Então você vai olhar para a Bíblia, você vai olhar como historicamente os nossos pais interpretaram a Escritura. E aí você vai perceber os elementos do culto. O que é que tem no culto? Você tem pregação da palavra, você tem leitura da palavra, você tem cântico dos salmos. Na Escritura você tem que os sacramentos devem ser administrados, ceia e batismo. Você tem até mesmo a confissão da sua fé, a profissão da sua fé. Tudo isso faz parte do culto como elementos de culto. Aqueles que são considerados ordinários. Existem também aqueles elementos que são extraordinários. Por exemplo, votos, jejuns.
Nós já passamos por isso aqui. Se eu não me engano, em 2014, quando o Brasil passava por uma grande crise econômica, financeira, as pessoas desempregadas, então nós levantamos um jejum bíblico, a igreja toda, convocada pelo conselho, e nós jejuamos juntos. Agora, nessa crise que nós temos passado, já passamos em boa parte, nós fizemos mais 2 jejuns. Os votos que são feitos quando alguém se une à igreja e promete ao Senhor e vota ao Senhor que vai ser fiel àquela igreja. Então isso faz parte do culto bíblico. Mas o teatro não faz parte do culto. Mas a dança não faz parte do culto. Mas o testemunho, no sentido de que você vai parar o culto para uma pessoa passar meia hora falando, não, isso não faz parte do culto. Não faz parte do culto. Muito embora haja encenação no culto. Muito embora haja testemunho também no culto. Isso parece ser contraditório, né? Porque qual é a encenação que pode no culto? A ceia e o batismo. Porque não há nada mais cenográfico, não sei se eu posso dizer assim, do que a ministração da Santa Ceia. É levantado o pão, é levantado o cálice, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e você sabe que os elementos não mudaram, que ali a substância é a mesma, mas está sendo encenada a morte de Cristo. O batismo, o lavar com a água, como é que pode um pouquinho de água que é colocado na cabeça de alguém, lavar alguém, a alma de alguém, porque aquilo ali é encenado, simbólico, num certo sentido. Então por que pode isso? E não pode, por exemplo, uma peça de teatro? Por um motivo óbvio. Porque não foi ordenado. Simples assim. O que nós fazemos no culto, segundo o que se chama princípio regulador do culto, é o que foi ordenado. Logo, tudo aquilo que não foi ordenado está imediatamente proibido. Não é assim que pensam, por exemplo, os luteranos. Eles acham que o que não foi proibido, então, é possível ser feito no culto. Eles seguem o chamado princípio normativo do culto. Mas veja, quem seguia também o princípio normativo do culto era Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10. Porque existia um elemento no culto que foi... Esse elemento ele foi citado no capítulo 9 de Levítico, o fogo. O incenso também havia sido citado. Mas no capítulo 10, Nadab e Abiú trazem consigo fogo e trazem consigo incenso. Só que o que resulta do trazer fogo de Nadab e Abiú é a morte deles. Eles são mortos no culto. E vejam, eles eram pastores. Só que o detalhe é um fogo estranho, ou seja, um fogo que não foi ordenado. Então, ainda que seja um elemento aparentemente do culto, se não foi ordenado, ou seja, se não foi prescrito, está imediatamente proibido. Nadab e Abiú não tiveram tempo de deixar de seguir o princípio normativo para seguir o princípio regulador. Mas você tem. Essa história ficou para que você entenda, nada pode ser acrescentado ao culto, nada pode ser diminuído do culto, mas só devemos fazer no culto aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Isso é seguro, isso é bíblico, isso nos faz nos unir a todos os crentes das diversas épocas da igreja da nova aliança. E por que não dizer também da antiga aliança? Mas aqui nós veremos muitos erros dos papistas, e também de boa parte das igrejas evangélicas. O primeiro erro da igreja romana, e eu vou evitar de citar a igreja católica, porque isso é um erro, o nosso erro é sempre falar deles como católicos, porque nós somos católicos.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é católica, no sentido, ela é universal, ela está em todos os lugares do mundo. Isso quer dizer católico. Então nós somos católicos, eles não são católicos. Porque há uma contradição muito grande. Se a igreja está em todos os lugares, como é que é católica e romana? Se a presença dela se dá especialmente em Roma. Então eles não são católicos, nós somos católicos de verdade. Eles se apartaram do catolicismo bíblico. Então os romanos erram até mesmo na contagem dos mandamentos. Para eles, o segundo mandamento é o terceiro mandamento. O quarto é o terceiro. O quinto é o quarto e assim por diante. O 10º é separado em 2 mandamentos. E por que é separado em 2 mandamentos? Para poder cumprir os 10 mandamentos, diz Thomas Boston. E por que eles fazem isso? Não é por ignorância, não. Isso é deliberado. Porque eles querem fazer com que o segundo mandamento entre no primeiro mandamento. Boston denuncia o erro romano dizendo que o primeiro, eles ligam o primeiro e o segundo mandamento de maneira completamente arbitrária, usando a expressão, porque eu sou o Senhor Deus, Deus zeloso. Olhe para a sua Bíblia, Deuteronômio 5. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso é o primeiro mandamento. Aí eles dizem que, o verso 8, não farás para ti imagem de escultura, né? Quando no verso 9 diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Essa expressão ele está dizendo que se refere ao primeiro mandamento. É verdade, se refere ao Deus do primeiro mandamento, mas não está dizendo que é o mesmo mandamento, porque os mandamentos são distintos. Então, antes de explicar como o mandamento se dá, eu quero explicar o erro do romanismo. Por que eles pecam nisso aqui? Porque eles precisam, de algum modo, desesperadamente fugir do que o mandamento está dizendo contra eles. Porque se é verdade que não se deve fazer imagem de escultura, logo eles estão em pecado. Qual é a solução do romanismo? É dizer que o segundo tem parte do primeiro. Então, com isso, eles dizem o seguinte, a explicação é essa: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento, o princípio do mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança do que há no céu, na terra. Ou seja, você não pode fazer imagem de escultura dessas coisas da terra, ou seja, de um Deus falso. Mas você pode fazer imagem de escultura do Deus verdadeiro, porque é o primeiro mandamento. É como do verso 8 ao 10 fosse a explicação do primeiro mandamento. Você entendeu? Como é maligno o romanismo. Ele pega uma... Veja, quem poderia nos dar maior testemunho do que os judeus, que guardaram a lei desde a antiga aliança? Nenhum rabino concorda com esse tipo de interpretação. O primeiro mandamento é o primeiro mandamento, como nós cremos para eles. O segundo mandamento é o segundo mandamento, como nós cremos. Somente os romanos é que pensam dessa forma. Eles mudaram o mandamento para se encaixar no erro. Assim como nós muitas vezes fazemos. E nós mudamos os mandamentos para que a nossa vida se encaixe. E que o mandamento se encaixe. E aí você vai encaixando cada mandamento segundo a tua vida. E você que aponta para a igreja romana, acertadamente por conta do erro de ter imagem de escultura, você também quebra a lei quando você interpreta a escritura de uma forma conveniente para que o teu pecado não seja apontado por ela. Então, enquanto o teu dedo está apontando para eles, existem vários outros apontando para você. Esse é o primeiro erro papista em relação aos 10 mandamentos. A diferença clara do primeiro para o segundo mandamento, irmãos, vocês podem observar, é que o primeiro mandamento ele nos ensina o objeto da adoração. A quem eu devo adorar? Não terás outros deuses diante de mim.
Lembremos o que ensina o primeiro mandamento segundo os nossos catecismos. Nós devemos conhecer, nós devemos reconhecer e nós devemos adorar a Deus como único Deus no pacto conforme revelado. Nós devemos adorar a Deus, o único Deus, o nosso Deus no pacto como revelado. É isso que diz o primeiro mandamento. É o objeto a quem eu vou adorar. Eu não posso adorar a qualquer Deus, mas eu tenho que adorar o Deus que foi revelado. O que diz então o segundo mandamento? Ele expressa a respeito do modo que eu vou adorar o Deus que é verdadeiro. Ou seja, o modo que eu vou adorar também é importante, não é só a quem eu vou adorar. As pessoas dizem assim: o Deus está interessado nas intenções do teu coração. Então não vamos aqui apontar o dedo porque fulano de tal adora dessa forma. Cada um adora a Deus como quer. Isso é terrível, isso é maligno. Porque se cada um adora a Deus como quer, então para que Deus deu o segundo mandamento? Se o segundo mandamento é a revelação de Deus a respeito da adoração, mas eu adoro como eu quero, então Deus perdeu tempo. Tem um mandamento que não faz sentido, porque basta a intenção do meu coração. E ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti. É o modo da adoração, é o meio. Então o primeiro mandamento diz respeito à adoração interna, é o meu coração. O segundo diz respeito à adoração externa, o modo. E aí está ligado uma coisa com a outra. Por isso que nós falamos aqui no primeiro mandamento: não adianta de nada você estar numa igreja que tem um culto bíblico, que busca todo domingo ser mais pura, e fazer tudo conforme ordenado, respeitando os nossos documentos de fé. Não adianta de nada se primeiro teu coração não adora o Deus verdadeiro. Se de segunda a sábado tua vida é uma farsa, e você vem para o domingo achando que a pureza da igreja como instituição vai resolver o teu problema, não vai resolver. Na verdade, você é um problema para esta igreja se você não se arrepender dos seus pecados. Porque há uma responsabilidade chamada responsabilidade pactual, federativa. Quando eu peco, eu faço mal para mim. E indiretamente eu faço mal para todos vocês. Vocês entendem isso? Nós estamos pactuados com Deus e uns com os outros. Então o culto bíblico só é realmente puro, não somente no que diz respeito ao modo externo, mas o que há no nosso coração. E você é responsável também por isso. Hoje nós vamos ver, isso aqui é uma básica introdução do escopo do mandamento. E hoje nós vamos ver exatamente a primeira parte, que é o mandamento em si, ou seja, o que diz o mandamento. E no próximo domingo, alguns detalhes a respeito ainda do mandamento e as razões anexas a esse mandamento, que fala da adoração externa conforme revelada pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, eu vou respeitar aqui o modo que Deus decidiu revelar esse mandamento. O mandamento começa: não farás. Ou seja, o mandamento começa com uma negativa. A maioria dos mandamentos é assim, vocês já perceberam? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Por que Deus resolveu colocar um não nesses mandamentos? É porque há uma inclinação natural do coração do homem para perverter a adoração. Há uma inclinação natural da natureza do homem para corromper o culto, para buscar ídolos. Então ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Como nós ensinamos nossos filhos. Quando seu filho vai botar o dedo na tomada, você não vai dar uma aula de eletricidade para ele. Você diz: não faça. Talvez em outro momento, com mais tempo, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe explicar o porquê. Mas agora, não faça.
E Deus, como bom pai, ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Aí nós devemos atentar, em primeiro lugar, que o fazer imagem ou fazer escultura é proibido em relação ao culto. Veja só, não é que qualquer escultura está proibida, para você dizer assim: ah, então eu não vou poder ir numa exposição de quadros, de figuras, no museu, num teatro, eu não vou poder fazer esse tipo de coisa porque é pecado. Não! Thomas Boston diz assim: esse é o mandamento da primeira tábua, que diz respeito ao ser de Deus. Quem Ele é, como adorá-lo, como guardar o nome dEle, como guardar o dia dEle. Ou seja, todos os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à primeira tábua, que fala sobre o ser de Deus. Então, se ele está falando a respeito de escultura, de imagem, é imagem relativa ao ser dele. Então aqui não está proibido você ir num museu e tem lá paisagens, né, belíssimas, e outros tipos de figura, gravura, estátua de homenagem a pessoas, buxos, nada disso está proibido. Isso é uma honra a alguém um rei, por exemplo, um imperador, alguém que fez bem ao povo, um grande teólogo, um pastor, por exemplo. Você vai em Genebra, está lá, os reformadores estão lá, as estátuas dele, mas não é para ser reverenciada, não é para ser venerada, não é para ser adorada, não é com fins de culto, mas é para lembrança. Mas tudo que tem a ver com adoração está proibido. Aqui Deus então resguarda a possibilidade de nós fazermos cultura e apreciarmos a cultura sem problema nenhum, desde que essa não tenha referência às coisas de Deus e não seja utilizada para culto. Veja que o mandamento vai mais além. Ele diz assim no verso 8: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Não é só imagem, não faça semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Esculpir imagens em pedra, madeira ou coisas semelhantes, fazendo estátuas de homens ou animais da terra, e com elas enganar o povo, utilizando no serviço ou adoração, é pecado. Até mesmo como mera imaginação, não feito por mãos, mesmo assim está proibido no mandamento. Ou seja, você não fez estátua, você não fez nenhuma gravura, figura, nada disso, mas você passou a imaginar Deus no teu coração, na tua mente. E aí você começa a imaginar Deus como um homem. Então, como é que é Deus? É Deus um velhinho, assentado num trono. E você faz isso de maneira tão natural. É pecado. Não pode fazer externamente, nem semelhança, ou seja, qualquer tipo de imagem a respeito de Deus é pecado. Seja exterior, ou seja, no teu coração. Deus não pode ser imaginado com corpo. Por quê? Porque ele não tem corpo. Deus é espírito, ele não tem corpo. Então, ele não pode ser imaginado semelhança alguma a respeito de Deus. Eu devo imaginar Deus nos seus atributos. Quem é Deus? Ele é bom. Quem é Deus? Ele é santo. Ele é triuno. Eu devo imaginar Deus como Ele se revela e não como eu penso. Aí o mandamento diz: você não deve fazer nem imagem nem semelhança do que há em cima nos céus. O autor diz: no céu visível estão os pássaros, o sol, a lua, as estrelas. Esse é o céu visível. Nada semelhante a isso deve ser feito para adoração. Portanto, fazer uma imagem do Espírito Santo representando como pomba é idolatria. Por quê? Porque no céu, o céu visível é criado.
O céu invisível, onde Deus habita, é um lugar sublime que ninguém conhece. Como é que você vai representar o Espírito Santo que habita no céu invisível por meio de uma coisa visível, a pomba? Aí você vai dizer, mas Deus não fez isso no início do Evangelho de Mateus? Não, ele não disse que a pomba era o Espírito. Ele não disse isso. Mas que foi uma representação dada por Deus. Mas ele não te autorizou a dizer que uma pomba quer dizer o Espírito. Ele não te autorizou a representar o Espírito Santo como uma pomba. E aí você veja as décadas que a Igreja Presbiteriana do Brasil cometeu esse pecado. Décadas assim. Nós temos como símbolo uma sarça, eu vou tratar dela daqui a pouco, e dentro da sarça havia uma pomba. Era uma coisa meio assim, subliminar, né? Porque você via ele por dentro, tinha que ter um certo cuidado para poder ver a pomba dentro da sarça. Mas tinha uma pomba ali. E em 2014, no Supremo Concílio, a igreja se reuniu, os doutores da igreja foram para lá e eles argumentaram e perceberam, isso aqui é flagrantemente um pecado contra o segundo mandamento. E foi retirado, foi ordenado retirado de todas as igrejas da IPB a pomba da sarça. Graças a Deus, irmãos, por isso. E aí iniciou-se um segundo debate. Eu me lembro, porque eu fui lá, o presbítero Luciano estava comigo, o pastor Joab também foi conosco, em Natal, e aí iniciou-se um segundo debate. Então vamos tirar também a sarça, porque só a coitada da pomba, não a sarça. Né? O argumento era esse. Por que vão querer tirar a pombinha e não vão tirar a sarça? Se tudo é pecado. Porque a sarça não é pecado. Você vê as igrejas da Escócia, os nossos pais, tem lá uma sarça ardente, um fogo que arde, mas não consome. Então por que isso aí não é pecado? Porque não foi a forma com que Deus se apresentou a Moisés, ali em Êxodo capítulo 3? Não seria esse também um pecado, uma idolatria? Não, porque a sarça não é a representação de Deus. Quando você lê o texto lá de Êxodo 3, você perceba, Deus apareceu e falava uma voz no meio da sarça. A sarça não é Deus. Deus estava representando a igreja por meio da sarça. O que ele iria fazer com a igreja, o que ele tem feito com a igreja ali no Egito. O que era a igreja no Egito? É como uma sarça que o fogo ataca, e o fogo arde, mas aquela sarça não se consumia. Quanto mais provação no meio da igreja, mais a igreja se mantém de pé. O fogo, ele prova a igreja, ele purifica a igreja, mas ele não consome a igreja. É o mesmo fogo lá de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados numa fornalha. E quando foram lançados ali, lembre-se da história. Os homens que chegaram para lançar, a fornalha foi aumentada 3 vezes. Quando eles foram lançar, os homens que estavam para lançar foram consumidos pelo fogo. Caíram na fornalha, consumidos pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para dentro daquela fornalha. E o rei olhava e dizia, eu não estou entendendo. Nós colocamos 3 homens lá, agora tem 4. A Escritura diz, o anjo do Senhor estava com eles. O fogo que ardia e não consumia. A igreja que estava sendo provada. Até assim é hoje. Então quando a gente tem a sarça, não é uma representação de Deus, é uma representação da igreja sendo perseguida até o final. Mas o fogo não consome a igreja. Prova, mas não consome. Então esse é o motivo de nós não tirarmos a sarça. Mas a pomba tem que ser tirada. Porque a pomba está para os céus visível e não o céu invisível. No assento dos abençoados estão o próprio Deus, os anjos, os santos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Por isso é impiedade e loucura fazer a imagem deles, ou seja, o que está acima do céu.
nem o que está no céu, nem no céu invisível, porque lá habita Deus, os anjos, os santos, os espíritos dos homens justificados. É loucura fazer imagem dessas coisas. O mandamento diz também, nem embaixo na terra. Ou seja, o que está no plano da terra, na superfície, animais, homens, não se deve fazer imagem dessas coisas, nem embaixo da terra, nos rios, nos mares. Você vai, por exemplo, para países pagãos como a Índia, e eles adoram lá a vaca que está acima da terra. O rato, o deus rato. As crianças, elas são ensinadas a consagrar leite para o rato. Algumas religiões que bebem urina da vaca. Como é que isso começou? Não tem escritura, não tem revelação. Consequentemente, não tem limite, meu irmão. Não tem limite para o coração do homem. Adoram peixes, adoram, né, os animais do mar, eles adoram as bestas. É por isso que o segundo mandamento tem que ser tão longo. Porque o primeiro, ele é curto, já que o coração do homem rapidamente entende que precisa adorar. Então o primeiro só precisa dizer, tem que ser o Deus da Bíblia. Mas o segundo precisa ser mais longo. Primeiro, porque é preciso ter ensino. Ensinar, não pode fazer imagem, não pode fazer imagem de escultura. Acima do céu, embaixo na terra, nas águas debaixo da terra, não pode de jeito nenhum, porque Deus é zeloso, então Ele ensina. Em segundo lugar, por precaução à corrupção do homem. Abra comigo Jeremias capítulo 2. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A pergunta do profeta é a seguinte: você já viu algum povo que é idólatra deixar de ser idólatra sozinho? Você já viu isso? Não existe isso. Nunca existiu em toda a história. Mas aqueles que adoram o verdadeiro Deus e que conheceram o verdadeiro Deus, é muito capaz que abandonem o verdadeiro Deus e se prostrem diante de ídolos. Então é para o ensino e precaução à corrupção do homem. E em terceiro lugar, Romanos capítulo 1, verso 23. Romanos 1, 23. Diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O desejo natural de um culto visível e pomposo. O homem gosta de ver o que adora. Lembre-se, por exemplo, ele cita aqui Êxodo 32. Moisés subiu, Arão, e ele não volta mais, está demorando demais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um Deus pelo qual nós possamos adorar, porque Moisés não voltou. Então eles vão e fazem um bezerro de ouro. E chamam o bezerro de ouro de Yahvé. Então, aparentemente não era uma corrupção, porque eles estão adorando ao Deus que libertou eles. Eles chamam o Deus de Yahvé, mas eles fazem isso por meio de imagem. Não pode adorar a Deus por meio de imagem. O homem gosta do que é pomposo. Agora há pouco, uma tendência no meio presbiteriano está voltando aí, tendência antiga de alguns pastores presbiterianos de buscar cores litúrgicas, como no meio episcopal existe, como no meio romano existe, vestes litúrgicas. E aqui, veja só, eu não estou falando aqui de
da toga. Não, eu estou falando da toga genebrina, aquela preta. Porque aquilo ali é símbolo de academicismo, não tem nada a ver com liturgia. Mas é a estola, é a alva, eles vêm todos pomposos, né? Você entra numa igreja presbiteriana, está o sujeito lá, né? todo paramentado, entra uma Bíblia, entra uma cruz. O que é isso? É a pompa externa. É para chamar a atenção do olho. O culto bíblico não é para chamar a atenção dos teus olhos primordialmente, mas do teu coração. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, não com os teus olhos em primeiro lugar. Qual é o perigo disso? Você cai na superstição. Aí ele diz, basta que lembremos o que aconteceu tantas vezes com Israel, ao deixar a verdadeira adoração e passar a idolatria e superstição. Mas hoje isso ainda ocorre com os papistas, com a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que é muito semelhante ao catolicismo romano no que diz respeito à pompa. Igreja ortodoxa grega e boa parte das igrejas evangélicas. Isso aqui é uma inclusão minha. Geralmente nessas igrejas que deixaram a adoração simples e espiritual, conforme ordenada por Deus, iremos encontrar muita ênfase naquilo que é externo. Calendário litúrgico, cor litúrgica, vestes, tudo isso. Mas é isso esvaziado da palavra. Você não vai encontrar nesses lugares uma ênfase na pregação da palavra. Essa semana eu estava lendo aquele livro Pregação Reformada, do Dr. Gelbick, e ele cita, lá falando sobre pregação, ele cita Calvino. Calvino falando sobre pregação, como era a pregação de Calvino. E ele já combatia, lá no século XVI, os homens que dissociavam a palavra do Espírito. Existia um grupo, que não era chamado ainda de pentecostal, mas muito semelhante na época de Calvino, chamado entusiastas. Os espirituais, que diziam, na verdade nós somos guiados pelo Espírito. Os anabatistas eram assim, nós não temos aqui uma delimitação de liturgia, mas o Espírito conduz a liturgia da igreja. João Calvino diz, o que separa o Espírito da palavra, fala não do Espírito Santo, mas do Espírito de Satanás. Todo aquele que disser a você que está sendo guiado pelo Espírito, mas ele não dá ênfase à pregação da palavra, então esse Espírito que o guia não é o Santo, mas é o Espírito de Satanás, de João Calvino. Esse é um profundo pecado, que é muito visto no meio do catolicismo romano. Ele diz, é um zelo peculiar e infernal que acompanha os idólatras na multiplicação dos seus deuses. Eles multiplicam os seus deuses. Existe um texto dos profetas que diz assim, a terra está cheia de ídolos. É exatamente isso que acontece, não tem limite. Porque depois que você quebrou a barreira é a palavra. O limite é a pregação da palavra. É o que está escrito. Se você fez uma rachadura, uma pequena rachadura, a barragem vai estourar, não tem mais limite. Então, primeiro o sujeito diz, o que é que tem a gente colocar as crianças para se apresentar no culto? É o problema. Depois ele diz, o que é que tem de a gente colocar os jovens para dançar no culto? O que é que tem de domingo que vem a gente ter uma peça? Daqui a pouco, você não tem noção de como isso vai se multiplicando. Até o ponto de alguém chegar e dizer qual é o problema da gente fazer um culto aqui para fazer tipo de exorcismo. Qual é o problema? Não tem na Bíblia? Depois que você tirou um limite, todos os outros vão ser ultrapassados, porque a terra está cheia de ídolos. Falando ainda dos papistas, ele diz, e assim como os pagãos tinham, os papistas têm suas imagens e ídolos das coisas que há nos céus, de Deus, dos santos, dos anjos, assim como tem a rainha do céu, como tinham também os pagãos. A terra os fornece uma imagem da cruz,
e das relíquias, imagem dos mortos. Então eles citam o livro de sabedoria, um livro apócrifo, que só tem nas Bíblias romanas, Sabedoria 14, verso 15, mencionando o caso de um pai amargurado com a morte do seu filho, que faz a imagem dele, honra o filho como um homem morto, e daí passa a segui-lo como um Deus. Veja só. Tente conversar com um católico romano mais tradicional. Ele vai dizer, eu não adoro Maria. Nós não adoramos Maria. Né? E até na classificação da adoração você tem a latria, a dulia e a hiperdulia. Então a latria, eles dizem a adoração que é dada somente a Deus, exclusiva de Deus. A dulia é a veneração aos santos. A hiperdulia ou hiperdúlia é a adoração a Maria, a veneração a Maria. Aí você vai lá em Gálatas e tem um texto falando sobre idolatria, que a palavra que é utilizada é justamente veneração. Aí Calvino, comentando o texto de Gálatas, diz: veja como os romanos estão errados. Porque se eles não adoram, mas veneram, a Escritura diz que tanto adoração quanto veneração é pecado. Eles começam dizendo, não, é como você tivesse... Você perdeu sua mãe, pelo amor de Deus. Você deixa lá, né, ali na sala da sua casa, a foto da sua mãe. E você venera a foto da sua mãe. É uma lembrança da sua mãe. Mas eu não pego a foto de um morto e saio em procissão pelo meio da rua, pelo amor de Deus. Isso não existe. Ninguém faz isso com os seus mortos, a não ser aqueles que são idólatras. Você não perde alguém da sua família, bota a imagem ali na parede da sua sala e depois se ajoelha. Não se faz isso, só se faz isso com ídolos, porque isso pertence a Deus. Isso pertence a Deus. Lembre-se, o ateísmo, ele esvazia completamente o significado de quem é Deus. A idolatria pega tudo que é atributo de Deus e transfere para um ídolo. Isso é idolatria. A Maria, aos santos, aos anjos. E como a gente viu na semana passada, Apocalipse 22, o próprio anjo diz, Apocalipse 22, verso 8 e 9, não se ajoelhe perante mim, eu sou teu conservo. Adora a Deus. Para a gente começar a buscar o final dessa primeira parte, alguém vai dizer assim, mas os gestos, pastor, porque veja só, eu não acredito em idolatria, eu não acredito em santo, eu não acredito em missa. Mas, por exemplo, quando um amigo meu me chama, eu fico constrangido, né? E eu vou. Mas eu vou para lá tranquilo, eu não sirvo aquilo ali. E outros dizem, mas eu vou fazer melhor, pastor. Eu faço o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai um dia num culto e na outra semana eu vou na missa. Mas veja que negociação boa, né? Você está negociando com aquilo que não é seu. Deus não te deu o direito de fazer esse tipo de troca. Quando foi que na Escritura Deus te deu o direito de trocar o culto pela missa? Não, mas os gestos não importam. Eu vou para lá, mas os gestos não importam. Aí o padre manda você se levantar, você se levanta. Ele manda você se sentar, você se senta. Ele manda você baixar a cabeça, você baixa. Eles vão orar, rezar, sei lá o quê. E você faz exatamente o mesmo gesto com ele. Eu me lembro, por exemplo, primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 18. Quando Elias pensou que estava só. Vocês se lembram desse texto? Todos os profetas morreram, só sobrou eu. Como é que Deus disse que existiam 7.000 que ainda estavam adorando somente ao Senhor? Ele disse, 7.000 que não dobraram os joelhos. Ele pega o conceito espiritual daqueles que não se renderam à adoração idólatra e aplica o gesto.
O gesto de não se dobrar o joelho diz respeito àquilo que está no coração. Então, meu irmão, não vale esse teu argumento. Não vale esse teu argumento. João também, lá em Apocalipse 22, acabei de citar, ele só fez dobrar o joelho. O anjo diz: não faça isso, adora somente a Deus. Terceiro texto que eu vou aqui reclamar como testemunha: Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que foi que aqueles homens fizeram? Por que eles foram para essa fornalha que eu acabei de citar? Tolos, né? Para muita gente que pensa que pode ir para a missa e fazer esse tipo de negociação, 3 tolos. Porque o que foi pedido a eles? Se curve diante do ídolo. Eles disseram: nós não vamos fazer isso. Toda a multidão ficou de joelhos, só os 3 ficaram de pé. Foram parar na fornalha de fogo, porque não dobraram os joelhos. Porque dobrar os joelhos a alguém é sinal de reverência. Baixar a cabeça é sinal que você respeita. Fechar o olho é sinal que você confia. Não faça isso. Não caia nesse erro. Os gestos importam e muito. O homem pode pensar que isso é apenas um pequeno gesto perante o ídolo, se eles não oram a eles. Mas o nosso Deus proíbe o menor grau de adoração religiosa a ídolos. Até os teus gestos estão compreendidos. Se começar aqui uma reza, você sai do lugar na hora. Não compactue com isso. Começou a rezar Ave Maria, estou fora. Não vou baixar minha cabeça, não vou inclinar, não vou me ajoelhar, porque Deus odeia o ídolo. Deus odeia a idolatria. E ele diz, voltando lá para Deuteronômio 5, verso 8: porque eu, o Senhor, verso 9, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente vai voltar para isso aqui. Mas veja só, Deus odeia os que lhe odeiam. Sabe o que é odiar? Idolatrar aquilo que não é Deus. Deus odeia os que o odeiam. Quem venera Maria, Deus odeia. Quem venera os santos, Deus odeia. Quem se prostra diante de anjos, Deus odeia. Quem busca um culto que não está prescrito, Deus odeia. E aí aqui uma pequena diferença. Existe a impureza própria no meio de algumas igrejas evangélicas, em maior ou menor grau. Mas Deus não está dizendo que aquilo ali simplesmente é idolatria. Veja, um pequeno equívoco não quer dizer que os nossos irmãos de outras denominações que nós sabemos que estão errados por colocar uma coisa ou outra ali, mas eles não buscam ali a idolatria. Eles tropeçam, mas não é nada deliberado. Não coloque na conta desses irmãos. Não coloque na conta deles. Aqui a deliberação na busca por aquilo que Deus não ordenou. São pecados. Todos são pecados. Mas existe aquele que é obstinado e deliberado. Portanto, se tratamos hoje daquilo que é negado, é proibido, lembremos da regra geral. Tudo o que está aqui proibido, o imediato oposto te é exigido. Você deve adorar Deus do teu coração e você deve adorar conforme o que foi prescrito. Tudo o que está prescrito na palavra é exigido por Deus. Onde é que pode parar a igreja evangélica, irmãos? Se não voltar ao princípio do sola escritura. Aí, como eu falei, não tem limite. Nós não sabemos onde é possível parar. Por isso, irmãos, a gente tem que primeiro tomar conta do nosso coração, para nos submeter à palavra, tomar conta da nossa casa, para que a nossa casa não entre nesse tipo, né, de modismo. Os nossos filhos, que são muitas vezes, né,
influenciado pelo amiguinho da escola que é crente. Veja, isso é sutil, né? Porque você bota num colégio cristão, nos poucos que tem aqui na cidade, a maioria tem como cabeça pessoas que são de igrejas que não têm um princípio regulador do culto, e eles vão sendo influenciados. Então você tem que ter cuidado com isso, cuidado consigo mesmo. Você tem que ensinar e você tem que rogar ao Senhor que Deus tenha misericórdia e buscar uma igreja que adore da maneira correta. Lembrando o princípio do sola escritura. Em segundo lugar e último lugar, quanto benefício há no estudo da lei do Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos ensina: nós pecamos porque não conhecemos a Deus. Muitas pessoas pecam porque não conhecem a Deus, pecam por ignorância, e você nessa manhã teve mais uma oportunidade de conhecer o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Isso é perigoso. Porque eu tenho um pensamento que talvez o pior engano não seja daqueles que estão fora da igreja, porque geralmente eles têm esse pensamento que estão realmente ruim, está mal, o negócio está ruim, porque eu estou fora da igreja. Mas é os que estão dentro da igreja, no chamado auto-engano. Eles estão hoje cantando, orando, com alguém que abriu a palavra de Deus, e eles pensam que o que aguardam, o que os aguarda é o céu. Mas se há um culto completamente obstinado no pecado, na idolatria, feito por meio de imagens e não espiritual, eles estão cantando, orando e ouvindo algumas palavras, mas o que os espera não é o céu, mas o inferno. Deus odeia a idolatria, mas Deus ama o que o busca no Senhor Jesus Cristo. Cristo disse a uma mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E aí ele ensina a ela, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem como Ele é, em espírito e em verdade. Ele ensinou a mulher samaritana porque Ele queria o bem dela, e Ele te ensina nessa manhã porque Ele quer que você o adore como Ele é. Abandone a idolatria, abrace o culto espiritual, e então assim sirva a Deus como Ele é. Amém.